aqui. Eu sou poaense, moro atualmente em Mogi das Cruzes, mas sou da família tradicional de Poá, sou da família Torres, uma família muito antiga da cidade, casada com o Pérez, então sou Torres Pérez. Sou da segunda turma de escola do CAE Poá, século passado, década de 80, coisa nova. Então tem assim uns 32, 34 anos, mais ou menos, que eu venho buscando fazer a minha reforma íntima. A reforma íntima, ela não é uma coisa que a gente faça do dia para a noite, ela demanda muito esforço pessoal, e quando você acha que venceu aquele probleminha, ele fala, oi. Aí você tem que olhar para ele e falar, eu já te conheço. Então, se eu já te conheço, agora eu tenho como lidar com você. Então, nós não vamos nos tornar santos em uma encarnação, pelo menos a grande maioria de nós, mas nós podemos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Não melhor do que o outro. Eu tenho que ser a minha melhor versão todos os dias. Então, todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, eu devo olhar para mim e falar, o que eu posso melhorar? Quando eu for deitar, eu penso, onde foi que eu falhei? E ter a humildade, nós costumamos ligar ao fato de a pessoa que é desprovida de bens materiais, ou aquela pessoa tão humilde porque ela não entende nada. Não. A humildade é a primeira das virtudes que nós temos que buscar a desenvolver em nós. É saber a nossa capacidade e saber como utilizar essa capacidade, essa inteligência em favor dos outros e reconhecer o quanto eu ainda não sei. Só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto tem a aprender. Então isso é ser humilde. Esse é o caminho. Ele está na base do Sermão da Montanha. É a primeira virtude que a gente precisa aprender a desenvolver. Não tenhamos a vaidade, que não tem nada de bonito, de falar, não, nessa encarnação eu vou ser humilde, eu vou ser mansa, eu vou ser pacificadora, eu vou ser... Gente, se a gente conseguir já está tão bom. Jesus nos mostra o caminho e Deus não tem pressa. Então que nós possamos aprender a sermos humildes a cada dia, a reconhecer no outro o potencial dele, a reconhecer o seu potencial e como eu posso transformar isso no bem de todos. Eu coloquei para a gente abrir, me veio assim, 13h hoje veio, pauta algo para a gente colocar na aula. Essa mensagem é uma mensagem que nós recebemos na nossa casa, na FEM, que a gente chama de FEM, que é a Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, foi recebida por uma das médiuns da nossa casa, assinada pelo Espírito Ana. Missão de fé. Nem sempre os dias são fáceis. Nem sempre o caminho se mostra de forma clara. A existência nesta terra é complexa jornada, cheia de escolhas, desejos e tentações. Viver não é tarefa simples, chega às vezes a ser penoso, mas cada dia é bênção em nossa jornada de evolução. Quando tudo estiver escuro e difícil, busque no Mestre os passos que te servirão de guia e consolo. Viver nem sempre é questão de alegria neste mundo, mas a felicidade no futuro é certeira. Viver é uma missão de fé. Então, que a gente possa refletir sobre essas palavras, que a gente possa entender
que a cada dia basta a sua dor, mas a felicidade é possível nesse mundo, não aquela felicidade ilusória, mas a felicidade relativa ela é possível, mas a verdadeira felicidade é certeira, porque ela depende da nossa evolução e nós somos criados para sermos felizes. E só depende de nós essas opções, essas escolhas para nos adiantarmos nesse caminho. Então, que o Mestre nos envolva, obrigada. Que Maria nos acolha e que nós tenhamos um encontro bem agradável. Fiquem à vontade para fazer perguntas, que o Alex está aqui para responder, tranquilo. Eu tentei dar uma fugidinha do texto, porque o texto é mais fácil para a gente ter em casa, né? E trouxe algumas colocações dessas para a gente refletir, tá? Porque eu acho que esse é a grande jogada da nossa escola, é fazer com que a gente reflita, fazer com que a gente, a cada aula, pense um pouquinho. Então não é apenas o estudar, é o se transformar. Essa é a jornada da nossa vida. Então, vamos. Acho que nós poderíamos acrescentar que a gente precisa diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento é o caminho da sabedoria, mas não é a sabedoria, né? Então, muitas vezes a gente sabe alguma coisa e a gente erra, mas é reconhecer que a gente erra porque a gente ainda não está aquela sabedoria toda, né? Eu acrescentaria mais. Começou a Deus. Eu diria que nós temos informação, conhecimento e sabedoria. A informação, ela está palpável. A informação está no livro. Eu ler, refletir sobre, buscar outras fontes, vai me trazer conhecimento. A vivência vai me trazer a sabedoria. Isso é tudo, na vida em tudo isso é assim. Né? Então a sabedoria, por isso que a gente fala, a sabedoria vem com os anos, né? Porque realmente é na repetição daquilo, na medida que eu vou acrescentando conhecimento novo, que eu vou refletindo, aí é que eu adquiro realmente sabedoria. Né? Poucos são os sábios. Tanto que na escala de evolução dos espíritos, os sábios estão lá em cima, nós ainda estamos aqui embaixo. Mas nós vamos chegar lá. É isso que nos move. Inclusive, sabedoria é o sexto estágio, né? O sétimo estágio já é imanência, né? Então, vamos lá. Evolução humana, tá? Então, nós estamos vendo aqui, né, um quadrinho que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre a questão o macaquinho está lá na ponta, é bastante enigmático isso para a gente, mas eu trouxe para a gente dar uma refletida nisso aqui, ó. A gente levou tanto tempo para ficar ereto, né, para magia, agora vamos lá de novo, daqui a pouco estamos tudo assim, né, estamos voltando à ponta, né. E o que a gente não pode esquecer nessa grande jornada, né, na jornada da evolução, é que assim como lá no começo, quando o homem começa, né, o homem habilidoso, né, começa a usar as armas, ele começa a criar instrumentos, né, a faca e tudo mais, né, a roda, a grande invenção da humanidade, ele se apropriou do objeto e fez com que o objeto lhe servisse. Então, tomemos cuidado com o computador, com as mídias sociais. Vamos nos apropriar do conhecimento para que eles nos sirvam e não nós nos tornarmos escravos deles. Senão nós estaríamos aí entrando novamente no se perder, no perder a essência. Nós somos muito mais do que uma inteligência artificial. Então vamos nos valorizar e vamos buscar isso. Muito bem. A formação da humanidade terrestre. Aqui a gente vai ver em 2 slides. Está muito ruim esse som, gente, no microfone. Está dando para ouvir? Então tá bom. Então aqui vem uma escala, tá? Cristo de Deus, fluido cósmico universal, planeta Terra, protoplasma, organizações unicelulares, depois vai continuar ali até chegar no último. Vamos por partes, como diria o esquartejador, né? Primeiro,
tá? Para que o mundo se forme, tem que haver vontade de Deus. Então, quando Deus dá ordem, nós temos uma esfera crística. Até aí tudo bem? A esfera crística é a esfera dos espíritos no grau mais elevado que existe, que são co-criadores. Então, nosso Cristo é Jesus. Ele é o Cristo do nosso planeta. Mas existem outros Cristos em outros mundos, em outros sistemas. Tá? Então, por isso que a gente fala nosso Cristo Jesus. Tá? Então, Cristo de Deus, porque Ele é a esfera crística, co-criador, Ele é o que faz a vontade de Deus, mas Ele não vai ser Deus. Deus é único. Então, Cristo é o Espírito mais puro que existe. Muito bem. Responsável pela criação e organização dos elementos físicos indispensáveis aos seres do porvir, aqueles que serão criados. Tá? Vejam, ele é responsável pela criação e organização dos elementos, mas ele tem uma equipe. Cristo não cria nada sozinho. Tá? Ele tem a equipe que cria segundo o seu comando. Fluido cósmico universal origina todo o universo material, mediante as combinações, modificações e transformações. Preparou a estrutura geológica e organizou o cenário da vida planetária terrena. Fluido cósmico universal, eu diria, para a gente fazer uma analogia, é como se fosse o ar, como se fosse a atmosfera. Ele está em tudo. Até existe uma comparação que lá na criação, depois nós vamos ter um slide que fala sobre evolução. Vocês tiveram a aula da criação semana passada. Tem um momento que fala tudo era água. Na verdade, nem tudo era água, tudo era fluido cósmico universal. Não era água como nós conhecemos. Então, esse fluido cósmico é a energia, é a matéria da qual vai se formar o planeta, da qual vão se formar as coisas desse planeta. Aí formou-se o planeta Terra. Aguardou o equilíbrio de seus elementos geológicos, constitutivos e minerais, por tempo incomensurável. Tudo que a gente fala é quimera, assim, a gente deduz que, tá? Mas nós não temos certeza disso. A nossa ciência ainda não tem como falar a exatidão dessas datas. Aproximadamente, né? Aí vem o protoplasma. O protoplasma, celeiro sagrado de todas as organizações vivas do globo terrestre. Então, lá no fluido, eu tenho a matéria fluídica que vai criar as coisas. No protoplasma, eu tenho a formação das coisas vivas. Ele tem até uma... Deixa eu ver se aqui, gente, eu não estou acostumada a ter tanta coisa assim para microfone. Né? Vamos na cabeça aqui. O protoplasma é como se fosse um elemento gelatinoso que se encontrava nos mares, se encontrava na superfície, e desse elemento, essa matéria-prima gelatinosa, é que foram formados as organizações unicelulares, que é a primeira forma de vida que nós temos. Tá? Gente, até aqui, eu estou falando grego? Não, está indo. Podem interromper, podem perguntar, porque a Sandra está aqui do lado. Fique à vontade. Seguindo na escala. Organismos pluricelulares, demandou um tempo entre um e outro. Laboratório dos caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Depois desse estágio de evolução é que vem o reino vegetal. Aí vem a essência espiritual, amadurece as sensações. Então a gente fala, né, que
dorme no mineral, sente no vegetal, né? Depois vem o reino animal. No reino animal, o princípio inteligente desenvolve o instinto, visando conservação, reprodução e destruição. Por incrível que pareça, para quem não conhece, no livro dos Espíritos nós temos as leis e nós temos a necessidade da lei da destruição também. Parece meio lógico, mas depois pesquise. Tá? Entre o reino animal e o reino hominal, nós temos espécies intermediárias em todos os reinos. No plano das formas, ligam-se entre si nas múltiplas transições adaptativas dos seres. Depois, bem mais para frente, vocês vão ter aula sobre isso também. E aí surge o reino hominal, dos homens, né, e das mulheres. O princípio espiritual inicia a conquista do livre-arbítrio, da razão, da consciência e responsabilidade. Depois dessa evolução é que vem o reino angélico. Então, quando nós, em algumas crenças que nos foram passadas, principalmente cristãs, né, dentro do próprio cristianismo, a criança morreu, a criança é um anjo. A criança morreu, ela foi um espírito que ela tinha ou uma missão a cumprir, né, ou ela desistiu dessa missão. Porque também às vezes acontecem casos do espírito reencarnante desistir. Tá? E às vezes vem o caso de mortes prematuras como prova ou expiação para a família e para a criança também. Tá? Então, quem vira anjo não é porque morreu criança, porque o que a gente acha? A criança nasceu, ela é inocente. Ela é um espírito milenar. Para eu acreditar que a criança, quando nasceu e morreu, ela é um anjo, é porque eu estou acreditando numa única existência. Ela não fez nada de bom nem nada de ruim. Como que ela é um anjo? E como que ela também não é? Né? Porque nós temos, assim, depois lá para a gente terão também aula sobre a questão das religiões, tem essas coisas meio complicadas na igreja, que a gente, né, ouve. A minha criação é católica. Então eu só não fui filha de Maria porque não tinha. A criança vai para o limbo, né? A criança, quando não é anjo, ela vai para o limbo. O limbo é o pior de todos, porque o limbo você fica lá no nada. O limbo é o nada. Bom, Isso na religião católica. Na nossa religião, não. Tá? Acho que essa colocação, o segundo que foi tirado desse material, eu acho ele muito simplório e não explica direito as coisas. Porque se nós eu gosto muito mais da colocação que está, quando ele tira dos arquivos acásticos, né? De que nós estagiamos nos diversos reinos. Mas foi o que eu coloquei ali. Nós estagiamos em cada reino que você estagia, você ganha um corpo. Por exemplo, eu ganho o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo... Mas nós teremos aula para isso depois. Então, hoje aqui nós estamos ainda na introdução, calma. Lá no segundo, no terceiro ano, e na apostila tem. Você pode olhar que na apostila tem. Olha no índice, porque eu sou muito curiosa. Então, assim, quando eu comecei a ler o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que me deram dentro da codificação, e eu acho que é o primeiro livro que todo mundo deve começar, eu não comecei lá pelo início, eu fui lá no índice e eu fui pelas minhas curiosidades. Porque se você entra no índice, você começa, né, o livro dos Espíritos pelo livro 1, capítulo 1, você desiste. Você não entende burrufas e você desiste. Aí quando você começa pelos outros capítulos, depois você vai adquirindo conhecimento e vai voltando, a coisa se torna mais fácil, né? Mas isso depois vai ser essa sua curiosidade, essa sua, não digo nem curiosidade, eu digo assim, seu parecer, ele vai ser muito bem contemplado mais pra frente, tá bom? Então nós temos que pensar o seguinte, como a gente colocou ali, espécies intermediárias em todos os reinos. Tá? Então não necessariamente eu fui um pé de alface, mas eu estagiei ao lado de um pé de alface. Né? Eu lembro muito eu sou professora de português,
E quando eu trabalhava com poesia, né, criançada fica assim, né, de adolescente, poesia. Aí você começa a recitar a seguinte poesia para elas: não comerei da alface a verde pétala. É Vinícius, daí eles aí eles se interessam em pesquisar poesias que não sejam, né, Camões, né, que são lindas. Eu achei interessante também dizer que às vezes as pessoas confundem e entender que nós nunca fomos animais aqui nesse planeta. Uma coisa é desenvolvimento dos animais, outra coisa é o desenvolvimento humano aqui nesse planeta. São duas coisas diferentes. Tá bom. Vocês para Vamos lá. Terceiro ano. Vamos lá. Tudo a seu tempo, tudo é uma questão de evolução. Então vamos lá, gente. Peguei essa imagem só para a gente ter uma ideia do seguinte, tá? Lá, a formação da Terra, cerca, né, de mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, o mundo não foi feito em 7 dias, foi feito em eras geológicas, né? E todas demandaram o seu amadurecimento. E aí vem a primeira vida que aparece, tá vendo? As primeiras formas primitivas de vida ali eram, né, bem unicelulares, não havia uma interação maior. Olha depois, seguindo lá na nossa curvinha, quanto tempo que vai demorar para aparecer as algas, as bactérias. Depois dessas outras formações, tá? Depois vem as rochas. Aí a vida, coincidentemente, a vida começa na água, né? Aliás, não tem nada de coincidência, né? Toda a vida começa na água, porque nós fomos gerados na água. Todos nós dentro do útero, se falta o líquido aminoácido, você morre. A vida começa na água. Né? Então, olha lá que bonitinho. Começaram os peixes, aí depois vem as plantas terrestres, depois vem os anfíbios, depois os insetos, os répteis. Mas olha quanto tempo entre um e outro. E olha no finalzinho lá da escala, a gente só está aqui há 1 milhão de anos e está se achando. Né? Agora, observe os macacos. 36 milhões de anos, mais ou menos. Então, nós não somos descendentes diretos do macaco, nós somos uma espécie em evolução. Tá? Lembra que eu falei que a Terra era o grande laboratório da equipe que trabalhava junto ao Mestre Jesus. Então, muitas experiências foram feitas. Por que muitos animais foram extintos? Porque já não havia mais necessidade, a lei da destruição que está lá no livro dos Espíritos. Tudo é evolução. Então, à medida que as coisas vão se transformando, se elas não são mais necessárias, elas deixam de existir. Quer um exemplo? Gente, orelhão público. Quem aqui tem uma fichinha? Se for aparecer, vai para o museu. Não é? Tudo vai caindo no desuso e vai sendo substituído por algo melhor, por algo mais trabalhado. Então, entre o macaco e a gente tem muito tempo. E uma pergunta que geralmente as pessoas fazem: aonde estavam os seres antes de virem para a Terra? Então, o que nós temos aqui? Eu trouxe esse livro que eu gosto muito, tá? Estudando Gênesis à Luz do Espiritismo, é uma série de estudos do Antigo Testamento do Haroldo Dutra Dias. E não só nele, a gente tem o livro. Quais são os livros que nós estamos usando aqui? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, a Gênese e a nossa apostila, né? E eu tenho um material que também usa a Gênese e o livro A Caminho da Luz, que é o material da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? Que eles têm livros de roteiros de estudo de todos os temas que a gente estuda no Espiritismo. Né? Então, eu estou usando a Formação da Humanidade, que é o roteiro 30, agora eu não vou lembrar qual o tomo, porque são 6 livros, né? Então, não lembro qual dos tomos.
Então, o que nós temos? Esses seres, todos que viriam, eles estavam em estado fluídico, ou no mundo dos espíritos, ou em outros planetas, aguardando o momento certo. Nenhuma folhinha cai da árvore antes do tempo. Tudo tem que ter o momento certo. Então, teve o momento do resfriamento do planeta, do aquecimento do planeta, da formação da vegetação, da limpeza do ar, da limpeza do céu, para quando pudesse ser visto realmente o Sol. Não é que colocou o Sol no firmamento. Os gases que dominavam, que estavam na atmosfera, se dissiparam e pôde-se ver o Sol, a Lua, as estrelas. Então, tudo no momento de Deus, tudo no momento certo. Eu acho que nós poderíamos acrescentar que nós fomos animais sim, mas não é nesse planeta, não, em algum outro lugar do universo. E esses animais que estão aqui, eles pertenceram ao reino vegetal em algum outro planeta. Eles já alcançaram a condição de atingir o reino animal e vieram para cá. Isso é outra aula. Você está no terceiro ano e nós no primeiro, então deixa Gente, eu acho que a gente pode fazer uma sabatina, se ele passar bem, a gente já foi no terceiro. Então vamos lá. Bom, para a gente se contrair um pouco. Eu vim aqui, depois a gente vai voltar, tá? No desenvolvimento, porque precisa ficar bem claro essa questão da gente vir no momento certo, da evolução, como eu disse lá atrás, tem a transição, tá? E nós temos raças primitivas, temos animais primitivos e temos os que vieram de fora. Então nós temos animais que foram feitos no planeta sim. Tá? Aí nós temos seres humanos que foram feitos no planeta sim. Nem todo mundo aqui é alienígena, tá? Mas alguns somos. Quer dizer, não sei se eu sou. Então vamos lá. A primeira raça mãe, está na apostila. Vejamos como Edgar Amon aborda esse assunto na obra Os Exilados da Capela, que é um livro que eu recomendo de ler. Tá? Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal, o reino animal já havia resolvido a sua evolução. A evolução é constante. Nós vemos todos os dias melhoramento de raças. A gente vê isso no gado, a gente vê isso nos animais, a gente vê isso nos peixes, nos pássaros. Há um melhoramento de espécies. Mas já havia um equilíbrio. Então, depois que já havia esse equilíbrio, é que pode surgir o homem. O homem não viveu com o dinossauro. Se a gente voltar lá na tela, olha lá, os mamíferos gigantes, 36 milhões de anos atrás. Então a gente não conviveu, a gente não foi presa de dinossauro, não tem que ter medo de correr. Aí querem trazer o Jurassic Park, gente, pelo amor de Deus, é muita ilusão, né? É muito sonho. Porém, nesses primórdios de evolução, no ápice do reino animal, estavam os símios, muito parecidos com os homens, porém ainda animais. Sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a inteligência. Porque se nós fôssemos descendentes do macaco, por que ainda teria macaco? Todos teriam se tornado humanos. E não tem nenhum macaco aprendendo a ler em lugar nenhum, né? Ou escrever, né? Tem alguns treinamentos que já estão mostrando todos os animais têm alma e todos os animais têm inteligência. O que é que vai nos diferir dos animais? É a nossa capacidade de se reconhecer, tá? De se modificar, de modificar o meio, de pensar e de tomar atitudes, o livre-arbítrio de cada um. Né? Temos que prestar atenção com isso. E hoje aconteceu uma cena muito engraçada que eu vou ter que contar. Na minha casa, na minha sala, tem uma varanda. A porta estava aberta. Eu moro no 7º andar. Eu tenho um pé de amora. E os passarinhos, na época que a gente estava na pandemia, eles vieram atrás de alimentos, eu moro em frente de uma praça, e eles descobriram meu pé de amora. Aí eles gostaram
e todos os dias eles vão lá. O que eu faço? Ponho banana para eles todos os dias. 2 vezes por dia agora eu fico trabalhando ou 3, porque eles param e ficam gritando na varanda. Tipo assim, né? Eu falo que eles chamam meu marido, que eles ficam assim, tio, tio. O passarinho veio na porta que estava entreaberta e ele via o reflexo dele. Ele chegava na beirada, olhava para dentro e não entrou na sala. E ele não achava o outro passarinho. Ele voltava para fora e ficava ouvindo, tipo, sai daí. Então o animal não se reconhece. Quando ele olha a imagem do outro, ele não se reconhece. Aí foi hoje à tarde, foi muito engraçado, mas até acabou. Foi bem legal. Deste ponto em diante, por mais que investigasse a ciência, não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição bem definido entre o animal e o homem. Ou seja, então o que a ciência espírita diz? Que esse tipo de transição, né, não existe, porque existe o homem. Né? Ele foi aperfeiçoado. Mas chama isso aí de ego perdido, né? Quem sabe o dia? E a ciência não sabe explicar. Não sabe. E como disse Kardec, fiquemos sempre com a ciência. Se a ciência um dia explicar, a gente vai acrescentar, certo? Porque a base da nossa filosofia espírita, digamos assim, é a filosofia, é a ciência e a religião. E entre a religião e a ciência, nos diz Kardec, fique com a ciência. Então, por isso que ela é progressista. Eu acho que não seria bem isso aí para os céticos. Mas a gente sabe como isso aconteceu. Como esse ego perdido, a ciência não explica, mas nós explicamos. Mas se a ciência provar o contrário, fique com a ciência. Ok? Então vamos lá, gente. Senão a aula boa e não dá. Aqui estão todos os tipos de transição que a ciência já descobriu das formas de homens, desde os primitivos, há 7,4 milhões de anos aí, ó, vindo até o dia de hoje. O que eles faziam? A localização, ó, sul da África, sudeste da África, leste e sudeste da África, leste da África, leste da África de novo, leste da África, sul da Ásia e Oceania começaram a migrar. Né? Localização: Europa, parte do Oriente Médio, depois por todo o planeta. Então, os homens, a raça humana, raça ainda era o termo usado por Kardec, que na época era o termo que usavam. Tá? A gente acaba falando raça humana, raça negra, raça amarela, porque não está no livro, mas hoje em dia talvez já nem coubesse bem nesse termo. A raça humana, sim, tá? Mas os negros, os brancos, os amarelos não são raças diferentes. São grupos étnicos diferentes, né? Digamos assim. Então, muito bem. A raça humana primitiva da Terra se formou na África. Né? Nós temos tanto os negros como os asiáticos como as duas primeiras raças primitivas do planeta Terra. Então, eles foram os homens da caverna, eles foram os homens que foram evoluindo, até que chegou num determinado momento que o nosso planeta precisava de um upgrade. Né? Está na hora de evoluir, vamos lá. E nós temos um outro sistema solar, que é a constelação do Cocheiro. Dentro da constelação do Cocheiro, né, tem uma das estrelas que é Capela. A Capela estava passando por uma fase como nós estamos. Eles já haviam atingido, a maior parte da população, um nível de evolução moral, e havia uma parte que não acompanhava esse progresso. Essa parte que não acompanhava esse progresso já não cabia mais na sintonia, na frequência vibratória. E eles precisavam de uma nova chance de melhorar-se. Não existe céu, não existe inferno.
Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar em algum lugar. Não existe penas eternas. E não existe descanso eterno, porque olha lá, se tem descanso eterno, por que Cristo não está de folga? Deus não para de criar nunca. Então, gente, quem acha que morrer é um descanso, fica aqui. Porque lá trabalha demais. Meu marido falou assim, quinta-feira foi feriado em Mogi. Mas vocês vão trabalhar hoje? Falei, vamos. Mas não tem folga, não? Vocês não dão folga com os espíritos? Falei, se o espírito não fosse trabalhar em todos os aniversários de cidade, eles não iam trabalhar nunca. Todo dia tem feriado em algum lugar, não é? Então lá de lá a gente não tem férias. Não tem sábado, domingo, feriado. Vamos ficar lá de cá, que aqui a gente já tem, né? A hora que der para ir para lá, a gente vai fazer o quê, né? Então vamos lá, raça adâmica. O que aconteceu então com esses irmãos que já não estavam acompanhando a evolução moral do planeta? Eram aqueles companheiros de jornada que se comprassem no mal, na violência, na maledicência, na força bruta, no egoísmo. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos numa fase de transição planetária. Então, as pessoas que ainda vibram no ódio, na violência, em resolver as coisas na força, quando você ouve alguém falar assim, bandido bom é um bandido morto, essa pessoa está vibrando em que frequência? Da evolução moral? Quando eu tenho uma pessoa que acha que não, tem que ter uma guerra mesmo, tem que acabar com tudo, que está tudo errado. Quando uma pessoa pega e tatua em si um símbolo nazista e sai fazendo besteira por aí, ele já está com uma evolução moral legal? Não. Então as pessoas que ainda vibram na sintonia da raiva, do ódio, da violência, cuidado, gente, cuidado. Estamos vivendo momentos difíceis. Vamos tentar manter nossos equilíbrios. Vamos vibrar paz, harmonia, progresso, evolução. Não vamos entrar na sintonia. Então tem gente, por que é que os programas de televisão que mais dão audiência são os sensacionalistas? Os que falam de tragédia o tempo inteiro. Que pega uma notícia que é tragédia e fica mostrando aquilo. Porque tem muita gente que vibra nessa sintonia. Se eu não vibro mais nessa sintonia, eu não assisto. Eu não preciso falar mal, eu simplesmente não assisto. Eu tenho a opção, tanto de mudar de canal, como de desligar. Eu tenho livre-arbítrio. Eu não vou poder chegar do lado de lá e falar, não, mas é que eu estava assistindo, né? É que a minha televisão só ficava nesse canal. Não vai ter desculpa não, gente. Então, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente faz. Esses irmãos que estavam já nesse nível, que já não cabiam, não comportavam mais nesse planeta, à medida que foram desencarnando, não teve o dia do julgamento final, do apocalipse final. Tá? À medida que foram desencarnando, esses irmãos vão ficando, como todos os que desencarnam, em algum lugar no plano espiritual, até o momento em que eles foram convidados por Jesus em pessoa, para que eles aceitassem a missão de encarnar, porque eles estavam reencarnando na Terra, eles estavam reencarnando, era a primeira vez, de encarnar na Terra para trazer progresso para o nosso planeta. E eles trouxeram muito progresso material, mas ainda tem espíritos capelinos até hoje entre nós. Aqueles que cumpriram sua missão, que vieram, que trouxeram progresso material, moral,
nas ciências, na arte, na educação, só a gente pegar, por exemplo, os egípcios, né? O que eles construíram, tudo bem que eles construíram na base da escravidão, porque lembra que eles tinham progresso material, mas o progresso moral deles era pequeno. Olha o que eles construíram, a rede de irrigação construída no Egito, naquela época, sem recurso. Não é uma coisa fantástica, as construções. Mas eles ainda tinham um apelo material muito grande, por isso que eles mumificavam, né? Tinha toda uma série. O povo de Israel, os hebreus, eles tinham a missão de trazer o Deus único, de trazer a evolução religiosa, de preparar para a vinda do Mestre. E eles cumpriram sua missão, mas eles mesmos não aceitaram Cristo. A própria Atlântida, que tinha uma tecnologia mais avançada, exatamente. Na Índia, por exemplo, os hindus é o berço de muitas religiões, mas eles também se apegaram às formas, às castas, a forma como eles distribuem a sociedade. Ainda é uma coisa que mostra que, né, esse separativismo que existe entre eles não mostra a evolução moral como deveria ter sido. Então, quem veio e cumpriu sua missão, em pouco tempo, acabou voltando para a capela. Outros pediram para ficar aqui em missão, para ajudar no progresso do país, do nosso mundo. E outros, ainda residentes na raiva, no ódio, na revolta, encontram-se entre nós, meio que deslocados. Ainda não se encontraram na missão que nós temos de evolução do planeta. E o que vai acontecer? Pois não. Só uma dúvida que me veio uma luz agora aqui, até o pode dar uma se estiver errado. Os nossos Nietzsche escreveu uma vez sobre a teoria do super-homem, né, que era um homem perfeito, até Hitler entendeu isso de uma forma deturbada e defendeu a raça ariana. Seria mais ou menos uma equiparação? Pode ser. A gente tem notícias que o caso de Hitler é tão sério, tão grave, que ele não está nem no entorno do planeta Terra, né? Ele está acolhido em um outro planeta até que ele crie consciência, porque o início de tudo é a consciência, né? E isso é o que nos distingue principalmente dos animais. Enquanto eu não tenho consciência do que eu faço, se é certo ou se é errado, eu não mudo. Então, o primeiro passo para a reforma íntima é a consciência. Se eu não tenho consciência que eu sou maledicente, que eu adoro uma fofoca, eu não vou mudar isso em mim. Mas eu não entendo a fofoca como maledicência. Ué, é o quê? Você faz fofoca falando bem dos outros? Não. É sempre criticando a inveja, é maldade, né? Aqui a gente tem, sobre a constelação do cocheiro, a localização dela. Tá? Isso é fácil de achar na internet. É uma estrela muito brilhante, né? E uma coisa que é muito importante para a gente, eu estou me doando no tempo, para a gente refletir, que a humanidade terrestre nunca foi homogênea. Tanto que lá no início nós tivemos a raça, né, os negros e os amarelos, né? Já, por que disso? Uma coisa muito interessante é a constituição física da raça negra, né, do grupo negro, ela é de acordo com o local onde vivia. A forma do cabelo é para proteger do sol, para que entre o ar, para que não queime a cabeça, a cor da pele, o excesso de melanina, para não provocar câncer de pele. Não é nada, é ao acaso. Tudo foi muito bem estudado para que fosse feito. Pega uma pessoa da Islândia, branco que nem a neve, e bota na África lá, no sol torrando, sem um protetor para ver o que acontece com ele. Então, tudo foi feito de acordo, ninguém é superior ou inferior a ninguém. E qual que era a grande função da raça adâmica? Vir auxiliar.
No livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre a questão de homem e mulher, mas cabe muito bem aqui. Por que o homem, por ser mais forte, se sentia no direito de subjugar a mulher? E qual é a resposta? Que quem é mais forte tem a missão de proteger quem é mais fraco. Então, se eles vieram com mais conhecimento, em vez de escravizar, eles tinham que trazer colaboração. Eles tinham que fazer com que houvesse progresso, não através do medo, da imposição. Mas eles não tinham ainda moral. Alguns foram adquirindo em centenas de reencarnações na Terra, foram se modificando, atingiram os seus ápices e foram embora. É só de capela que a gente tem moradores na Terra? Não. Nós temos espíritos de outros planetas, inclusive espíritos de planetas mais avançados, que encarnam na Terra para trazer progresso. Na música, nas artes, estamos carentes de bons espíritos no momento, gente, principalmente na música, temos alguns, né? E todos na parte da ciência, nossos cientistas são muito inspirados. Né? E se eles são inspirados por algo maior, por alguém que está mais evoluído. Né? Mas conta-se que os capibrinos, eles deram origem a 5 raças aqui na Terra, e são diferentes, né? 5 raças. Sim, principalmente na mistura, porque esse era o objetivo. Né? E qual foi o grande... A raça se desenvolveu mais rápido. Qual foi o grande objetivo deles? Trazerem evolução para o planeta e não para um determinado lugar do planeta. Né? Por isso que nós vimos lá naquele quadro que se encontra no planeta inteiro. Né? Não estava mais, foi descendo até que ficou no planeta inteiro. E isso não quer dizer, hoje em dia, que a raça branca é superior ou a raça negra é inferior, de forma alguma. Porque nós temos as misturas raciais e nós não podemos esquecer que isso foi lá no começo. Eu posso muito bem pedir no meu plano reencarnatório, se eu tiver merecimento, para ver como negro. Eu posso pedir. Segundo, né, nós passamos por todas. Porque nós temos que passar por tudo. O espírito, para atingir o grau de perfeição, ele sabe tudo de tudo. Ele passou por tudo. Então ele foi negro, ele foi japonês, ele foi chinês, ele foi todas as raças, ele teve poder, ele não teve poder, ele foi miserável, ele foi rico. Ele passou por tudo, por todas as experiências. Com a chegada dos seus primeiros integrantes, após a humanização do princípio inteligente, esse quadro aqui eu achei que fecha no chave de ouro. Lembra que nós falamos? O macaco estava lá. Demorou, o homem estava aqui. Porque houve a humanização do princípio inteligente. A nossa humanidade é e sempre foi constituída pela mescla de espíritos vindos de outros mundos. Então nós tivemos a raça primitiva, que evoluiu, tivemos os degredados, e essa ideia do degredo é tão grande que, se a gente for olhar, né, na própria igreja cristã, tem, né, no Salve Rainha, né, os degredados filhos de Eva. Outra curiosidade, Adão, a palavra Adão significa homem, humanidade. A palavra Eva significa vida. Adão não foi o primeiro homem, Eva não foi a primeira mulher. Nós já tínhamos toda uma raça primitiva que já estava evoluindo. Né? E se nós formos olhar a própria Bíblia, cai em contradição quando eu digo que Adão e Eva têm a lembrança do paraíso. Porque o que era o paraíso? Gente, pensa bem, nós estamos aqui em Poá. Ainda não é o paraíso, mas um dia Deus quiser vai ser. Aí a gente resolve participar do, como é que chama, pelados e não sei o que. Largados e pelados. E aí a gente vai lá para os cafundó da Amazônia, onde não tem civilização nenhuma. Gente, que saudade do paraíso.
Saudade da nossa casa, da comida, dos amigos, da família, da tecnologia. Quer dizer, provavelmente lá, eles já estavam com o celular iPhone 10 e vieram para pedra, lascadas, vieram fazer foguinho. Então imagina, cadê meu celular? Então eles tinham uma saudade do paraíso perdido, eles tinham lembranças do paraíso. A alma trazia essas lembranças. Como a gente tem recordação da infância, como a gente tem recordações de coisas que a gente nem sabe de onde vem, não é? Então, se Adão e Eva fossem realmente o primeiro homem, o primeiro casal, eles tiveram 2 filhos homens. Mesmo se tivesse uma filha mulher, ia ser complicado. Mas, para piorar a situação, Caim matou Abel. E Abel fez o quê? Caim fez o quê? Casou-se com a princesa. Aí até que ela estava. Ele não fugiu? Ele fugiu para o reino e casou-se com uma princesa. Elo perdido, parte 2. Então a gente não pode, a Bíblia, ela é toda figurativa, a gente tem que estudar ela com olhos de ver. Tem muitos símbolos, é uma história, mas é uma história tão forte que a gente sabe dela até hoje. Se fosse uma história fraca, ninguém lembraria, assim como as parábolas. Por que as parábolas são tão marcantes? Porque são histórias com fundamento, que se a gente lê ao pé da letra, o semeador saiu a semear, e daí? A figueira seca. E a cobra que fala? Então, a cobra que fala, que virou para ela e falou assim: come bem, emagrece. Ela mais do que depressa me dá uma túcia. Que ela tentou de tudo. Nossa, você vai ser poderosa. Não quero. Mas você vai. Não quero. Come, boba, que emagrece. Não foi na hora, gente. A cobra nada mais é do que o conhecimento e a maçã é a árvore da verdade. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho consciência, por que quando ela mordeu a maçã, eles se vestiram, tiveram vergonha da sua nudez? Isso também é tudo muito simbólico. Na verdade, eles adquiriram a malícia do conhecimento, então eles pensaram que era bem do bom e do mal, né? Malícia não, consciência. Eles tiveram a consciência, e aí começaram a ver o que era, a tentar julgar o que era bem e o que era mal, mas isso é a humanidade. E julgar o que é bem e o que é mal, além de consciência e poder fazer escolha, tem um nome, quem sabe? Livre-arbítrio. Então, simplesmente mostra que a todo tempo nós temos livre-arbítrio. Não, lá no Jardim do Éden, lá na casa do meu pai, isso não existe. Porque isso fora do espaço-tempo. Lá onde o Cristo disse que onde nós vivemos, lá o livre-arbítrio, mas aí é uma coisa um pouco mais difícil de se entender. Lá não tem livre-arbítrio, sabe por quê? Porque não tem escolha ruim. Quando eu só estou no bem, eu faço escolhas. Então não é que o espírito perca o seu livre-arbítrio, ele se torna desnecessário. Porque o espírito puro, ele não vai pensar. Deixa eu ver. Ele apenas age. Ele age, só que ele age no bem. Então, por isso que não tem livre-arbítrio. À medida que nós formos nos depurando, nós só faremos boas escolhas. Um dia chegaremos lá. Eu tenho 3 minutos para tempo de eu ler isso aqui. Dentro do capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam
e provas para o futuro que reparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Item 9. Não se deve crer, entretanto, que todo o sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Agradeço muito a atenção de todos. Qualquer dúvida, a gente manda para o Alex no WhatsApp, brincadeira. Qualquer dúvida que vocês tenham e quiser mandar, que eu puder esclarecer depois, será um prazer, porque o nosso tempo é muito curto. Então, fica as dicas de leitura, tá? Leiam os Hilários de Capela, leiam a Gênesis de Allan Kardec, que vocês vão encontrar muito sobre lá. Leiam sempre com muito carinho a nossa apostila, porque ela também é bem legal. Muito obrigada pelo convite. Nem tá suado. Eu sou tão grande, né, gente, perto dele.